Oi gente, meu nome é Júlia Rotatori, esse é o meu canal dedicado à língua portuguesa e aos estudos. Pra quem não me acompanha aqui, eu tenho um Instagram que chama Rota Português. Nesse Instagram eu sempre comento sobre coisas de português, estou sempre dando dicas de gramática, falando de literatura. E esse é o primeiro vídeo de 2021! Esse é o primeiro vídeo de 2021, porém é o último vídeo da série de revisão para o Enem. Que pena, né? Acabou. Tá muito perto o Enem. E hoje vai ser o último vídeo de revisão. Então, para quem não sabe, eu tenho alguns vídeos de revisão para o Enem. Então, deem uma olhada aí no canal. Vou deixar aqui embaixo o link dos vídeos para vocês darem uma olhada, pra vocês irem lá ver, né? Que ainda dá tempo de dar uma revisãozinha, gente. Dá tempo de ver tudo, tirar as últimas dúvidas, que tá quase aí, tá na reta final. E um bocado. E um bocado, né? É a especialidade do vídeo, eu pagando mico. E o vídeo de hoje eu deixei o melhor pro final, mais importante pro final, é sobre interpretação de texto. Então, por que esse é o vídeo mais importante? Talvez não mais importante, né? Mas é um dos temas mais importantes, porque é o tema que mais cai no Enem. Então, o Enem tem interpretação de texto não só nas provas de linguagem, mas também nas outras provas. Então, nas provas de matérias de história, de geografia, você também precisa analisar os textos e interpretar os textos. Então, a gente sabe que o Enem tem muito texto, é uma prova longa. E hoje eu vim dar para vocês algumas dicas de como interpretar essas questões, de como interpretar esses textos. Pausa, né? Eu faço uma pausa, eu respiro. Interpretação de texto não é só importante porque é o que mais cai no Enem, mas é porque geralmente as matérias específicas, né? Então a parte de gramática, a parte de classes de palavras, a parte de gêneros textuais, tudo isso vai cair em um texto. Então sempre vai ter um texto, sempre vai ter uma charge, sempre vai ter uma imagem, sempre vai ter uma notícia, alguma coisa que você vai precisar analisar para poder responder as suas questões. E para ficar mais fácil esse processo, porque a gente sabe que é uma prova longa, uma prova com muitas questões, com muitas palavras, para facilitar esse processo, eu trouxe algumas dicas de como interpretar e como analisar esses textos. Respira e vamos partir para as dicas. A primeira dica é ler atentamente todas as questões. Não ler só o texto da questão, né? Só o texto que está pedindo, mas ler atentamente os enunciados. É muito importante você entender o que o enunciado está dizendo. É muito importante você saber o que aquela pergunta está te perguntando. O que eles querem que você responda, né? Você precisa saber disso. Isso é muito importante, porque a maioria das questões, elas vão estar corretas. Como assim? A maioria das questões vão estar corretas. Vamos lá, vamos cancelar o Enem, que eles estão botando tudo certo aqui. Bom, a maioria das questões, elas vão estar corretas de acordo com o nosso conhecimento de mundo, ou até mesmo de acordo com o texto em que a questão colocou lá. Porém, só uma questão vai responder o enunciado. Então você precisa estar atento ao que o enunciado está pedindo. Então vamos supor que você leu lá e você ficou em dúvida entre duas questões, duas ou mais questões. Como você tira essa dúvida da sua cabeça? Você lê de novo a pergunta, você grifa, você entende o que aquela pergunta está dizendo e você percebe o que o enunciado quer. Sabendo qual que é o que o enunciado está te pedindo, sabendo o que aquela questão quer, você se pergunta, e qual dessas responde esse aqui? Qual vai responder melhor? Vai lá e marca a sua questão. Então sempre fique atento, porque isso é muito comum, às vezes a gente se confundir, porque geralmente as alternativas estão ligadas ao texto, estão ligadas aos nossos conhecimentos gerais e isso pode deixar a gente na dúvida. Então sempre responda aquela que esteja respondendo direitinho o que a pergunta quer. Então ficou na dúvida entre uma ou duas ou mais, entre mais de uma alternativa, vai lá e lê de novo o que o enunciado está pedindo e talvez isso ajude você a compreender melhor qual vai ser a resposta correta. A segunda dica é você entender qual é a ideia central daquele texto. Então assim que você estiver aí no texto, você fez a sua lida lá e aí você dá uma pausa e pensa qual que é a ideia central desse texto? O que esse texto quer dizer? Qual que é a ideia básica desse texto? Compreendendo qual que é a ideia central, você também consegue compreender melhor as alternativas e saber melhor o que estão te pedindo na questão. A terceira dica é, além de saber qual que é a ideia central, qual que é a ideia básica, você precisa pensar em alguns pontos. Então, qual é o objetivo daquele texto? Por que ele foi produzido? O que o autor queria passar para o leitor quando ele produziu aquele texto? Então, por exemplo, se é um texto de publicidade, qual que é o objetivo daquele texto? Provavelmente é vender alguma coisa.
Se é algum cartaz, talvez seja alertar a população, né? Então vamos supor que tem ali um cartaz sobre a lei seca. Então qual que é o objetivo daquele cartaz? Alertar a população sobre alguma coisa? Sobre a lei seca, óbvio. Então sempre pense qual foi o objetivo de produção daquele texto. Então o que o autor quis passar quando ele produziu aquele texto. E além disso, procure também saber, né? Procure pensar qual é o gênero textual, que isso também facilita para você entender a produção do texto e o que aquele texto está querendo dizer, e qual a linguagem que foi utilizada. Se você tem dúvida em gêneros textuais ou linguagens, eu tenho alguns vídeos desses aqui no canal, também de revisão para o Enem. Então dá uma chegada lá, vai em gêneros textuais, vai na parte de linguagens, que isso vai te dar uma ajudadinha para você entender melhor o que eu estou querendo dizer. A quarta dica que eu vou dar também é muito importante. Se a sua questão de cobrar mais de um texto, você precisa manter a calma, dar uma respirada, e assim que você estiver lendo, procure entender qual é a relação entre aqueles dois textos. Então, qual é a semelhança daqueles dois textos, qual é a diferença, e aí você já consegue pensar mais ou menos em por que colocaram aqueles dois textos juntos, e isso vai te ajudar também na hora que você for responder. Talvez só de você pensar qual é a relação desse texto, você já consiga achar lá a resposta, né, mais claramente. E por último, a quinta dica, que é algo que eu imagino que vocês estejam fazendo desde o início, desde que souberam, né, desde que souberam que estavam estudando para o Enem, é ficar atento à atualidade, é ficar atento aos acontecimentos mais marcantes do ano, aquilo que está em alta. Porque uma das competências do Enem é saber certinho, né? É saber as atualidades, então é saber o que está acontecendo no mundo. No Brasil, no mundo não, né? No Brasil, porque o Enem cobra as coisas do Brasil. Então saber o que está acontecendo no Brasil. Gente, acompanhar a atualidade, acompanhar o que está acontecendo no mundo é a coisa mais fácil. Então se você chegar pra mim e falar, eu não faço ideia de o que tá acontecendo, eu vou te dizer que você é um bobão. Então se você entra no Instagram, você já tem acesso a notícias. No Twitter também, eu não uso jornal, gente. Eu só entro no Twitter. Se eu quero ver alguma coisa que tá acontecendo, eu vou lá no Twitter, que provavelmente eles vão estar falando sobre isso. Então eu só uso o Twitter pra poder saber o que tá acontecendo no mundo. Estar atento a atualidades é uma coisa que você precisa saber para todo o Enem, para todas as provas, para todas as matérias. E não é difícil. Se vocês não estiverem acompanhando tudo que está acontecendo no Brasil, vocês tá na hora de pegar aí, né, ler um jornal, abrir uma revista, dar uma lida, né? Além de ficar sentado jogando LOL, sai do computador, para de jogar LOL e vai ler um jornal. Bom, essas foram as 5 dicas para você interpretar melhor uma questão e interpretar melhor um texto. E agora eu vou ler com vocês algumas questões e mostrar para vocês como a gente aplica essas dicas ao longo dessas questões. Então aí o Zonzal vai botar na tela também as questões, mas eu vou dar uma lida com vocês. A primeira questão é do Enem de 2016, e aí a gente tem aqui um poema do João Cabral de Melo Neto, e eu vou ler com vocês. Antíode. Poesia não será esse o sentido em que ainda te escrevo. Flor, te escrevo. Flor, não uma flor, nem aquela flor, virtude em disfarçados urinóis. Flor é a palavra, flor, verso inscrito, no verso, como as manhãs do tempo. Flor é o salto da ave para o voo, o salto fora do sono, quando seu tecido se rompe. É uma explosão posta a funcionar, como uma máquina, uma jarra de flores. E aí tem a fonte, sempre leio a fonte, às vezes tem algum spoiler ali da questão na fonte. Também, né, tem um ano de publicação do texto. Sabendo o ano de publicação do texto, talvez você até entenda qual que é o contexto em que ele foi escrito. Então, João Cabral de Melo Neto, Psicologia da Composição, blá blá blá. A poesia é marcada pela recriação do objeto por meio da linguagem, sem necessariamente explicá-lo. Nesse fragmento de João Cabral de Melo Neto, poeta da geração de 1945, o sujeito lírico propõe a recriação poética de a. Uma palavra a partir de imagens com as quais ela pode ser comparada a fim de assumir novos significados. B. Um urinol, com referência às artes visuais ligadas às vanguardas do início do século XX. C. Uma ave que compõe com seus movimentos em imagem historicamente ligadas à palavra poética. D. Uma máquina levando em consideração a relevância do discurso técnico-científico pós-revolução industrial. É um tecido, visto que sua composição depende de elementos intrínsecos ao eu lírico. Então essa é uma daquelas questões em que eu disse que geralmente todas as alternativas estão ligadas ao texto. Por quê? Todas essas alternativas, elas têm um elemento que estão no poema. Por exemplo, o poema fala de urinol, o poema fala da ave, o poema fala da máquina, o poema fala do tecido, e isso pode confundir a cabeça de vocês.
como isso tudo é citado no poema, às vezes a gente pode ficar pensando, e agora qual que é a resposta correta? Como que eu faço essa relação da poética aqui do João Cabral de Melo Neto? Então, a única resposta correta é a letra A, porque a recriação poética, ela está vindo a partir de uma palavra. Então, a letra A, uma palavra a partir de imagens com as quais ela pode ser comparada a fim de assumir novos significados. E essa palavra é a flor. Então, ao longo de todo o poema, ele repete flor e ele explica, né, ele faz essas comparações. Então, fique sempre atento à ideia básica, à ideia central e àquilo que está perguntando no enunciado. Agora, a próxima questão é do Enem de 2017. Então, essa questão é uma daquelas que eu comentei com vocês, que geralmente a questão vai te dar 2 textos e vocês precisam relacionar esses 2 textos. Então, enquanto você estiver lendo, você já se pergunta qual é a relação desses textos, qual é a semelhança, qual é a diferença, por que usaram os 2 juntos. Texto 1. Teresinha de Jesus de uma queda foi ao chão, acudiu 3 cavaleiros, todos os 3 de chapéu na mão. O primeiro foi seu pai, o segundo seu irmão, o terceiro foi aquele a quem Teresa deu a mão. O que você tá rindo? Que engraçado. É uma música. Foi engraçado. Aquela tipo música de cantiga. Foi engraçada. Esse é o texto 1, que é uma cantiga, né? Uma música famosinha aí, que a gente conhece. E o texto 2, outra interpretação é feita a partir das condições sociais daquele tempo. Para a ama e para a criança, para quem cantava a cantiga, a música falava do casamento como um destino natural na vida da mulher, na sociedade brasileira do século XIX, marcada pelo patriarcalismo. A música prepara a moça para o seu destino, não apenas inexorável, mas desejável, o casamento, estabelecendo uma hierarquia de obediência, pai, irmão mais velho, marido, de acordo com a época e circunstâncias de sua vida. Então vamos à questão. O comentário do texto 2 sobre o texto 1 evoca a mobilização da língua oral em que em determinados contextos, então aqui analisem bem o enunciado está te pedindo a relação, né? Está pedindo a mobilização da língua oral. Então ele quer uma linguagem falada, então ele quer que você responda justamente isso, sobre a questão da variedade no falar. A. Assegura a existência de pensamentos contrários à ordem vigente. B. Mantém a heterogeneidade das formas das relações sociais. C. Conserva a influência religiosa sobre certas culturas. D. Preserva a diversidade cultural e comportamental. E E. Reforça comportamentos e padrões culturais. Então, basicamente, o texto 2 está reforçando os padrões sociais daquela época, os padrões culturais daquela época. Então, a questão é a letra E. Então, fiquem atentos aí, porque está comparando 2 textos e está te pedindo uma resposta sobre a língua oral. Então, não estou falando de língua escrita, não estou falando de texto, não estou falando de jornal, não estou falando de bíblia, não estou falando de nada disso. É a língua oral. E a última questão, também do Enem de 2017. Garcia tinha-se chegado ao cadáver, levantara o lenço e contemplara por alguns instantes as feições defuntas. Depois, como se a morta espiritualizasse tudo, inclinou-se e a beijou na testa. Foi nesse momento que Fortunato chegou à porta. Estacou assombrado. Não podia ser o beijo da amizade. Podia ser o epílogo de um livro adúltero. Entretanto, Garcia inclinou-se ainda para beijar outra vez o cadáver. Mas então não pôde mais. O beijo rebentou em soluços e os olhos não puderam conter as lágrimas, que vieram em borbotões, lágrimas de amor calado e irremediável desespero. Fortunato, à porta onde ficara, saboreou tranquilo essa explosão de dor moral, que foi longa, muito longa, deliciosamente longa. Então, esse é um texto que vem de um conto de Machado de Assis, e a pergunta é o seguinte: no fragmento, o narrador adota um ponto de vista que acompanha a perspectiva de Fortunato. O que singulariza esse procedimento narrativo é o registro do. Então, essa pergunta quer saber qual que é o ponto de vista do Fortunato. Então, quer saber o ponto de vista da pessoa que está observando a cena. Então, vocês não precisam focar no Garcia, nem no que o Garcia está fazendo, mas no que o Fortunato sentiu ao ver aquela cena. A. Indignação face à suspeita de adultério da esposa. B. Tristeza compartilhada pela perda da mulher amada. C. Espanto diante da demonstração de afeto de Garcia. D. Prazer na personagem em relação ao sofrimento alheio. E E. Superação do ciúme pela comoção decorrente da morte. Então, bem no final do texto, a gente percebe qual que é o real sentimento do Fortunato ao ver aquela cena. Então, lá na última frase,
Fortunato, a porta onde ficara, saboreou tranquila essa explosão de dor moral que foi longa, muito longa, deliciosamente longa. Então as palavras saboreou e essa palavra deliciosamente mostra que ele teve prazer em ver a dor do personagem. Então a letra D, prazer da personagem em relação ao sofrimento alheio. Então fiquem muito atentos a esse tipo de questão, porque as outras alternativas são alternativas verdadeiras ao nosso contexto de mundo, nosso contexto social de mundo. Diante da morte a gente pode ficar triste, vendo outras duas pessoas, a gente pode sentir ciúmes, então a gente pode desenvolver todas as emoções que estão aqui. Se a gente não tiver analisado bem o texto e saber bem o que está perguntando, a gente não vai conseguir responder corretamente. Então, letra D, porque o personagem sentiu prazer em ver a dor da outra pessoa. Bom, gente, essas foram algumas dicas para vocês interpretarem melhor as questões, interpretarem melhor os textos. Eu espero ter ajudado vocês nesse processo de estudar para o Enem. E eu desejo para vocês uma boa prova, que vocês façam com cuidado, que vai dar tudo certo, todo mundo vai bem, vai tirar 45 em língua. Isso eu não posso prometer, né? Então, eu espero que vocês façam uma boa prova, façam com atenção, façam com cuidado. Tomem os devidos cuidados, pelo amor de Deus, a gente tá no meio de uma pandemia, a gente sabe que não tá fácil. Mas tenham paciência, né? Tenham paciência na hora de ler, na hora de responder as questões, que vai dar tudo certo. Se vocês estudaram e fizeram a parte de vocês vão conseguir ir bem. Então é isso, não deixem de acompanhar aqui o canal, que vão vir mais vídeos sobre português, sobre gramática e também os vídeos de profissões, que é uma coisa também que eu tô trazendo aqui pro canal. Me sigam lá no Instagram, @rotaportuguês, que é onde eu falo mais de português, né? Chama Rota Português. É porque eu falo de português, né? Então lá eu tô sempre respondendo dúvidas de gramática, sempre respondendo dúvidas de vocês e trazendo algumas curiosidades também. É isso. Tchau. Tchau. Boa prova. Feliz 2021.